o ano. Hoje é o capítulo 7. Nós temos ainda mais alguns capítulos. Capítulo 7 da nossa revistinha. A origem da alma no indivíduo. Isso é um tema muito bom, né? Se você pôde ler antes e também ler os textos que ele recomenda, com certeza gerou algumas dúvidas e alguns pensamentos. A origem da alma no indivíduo. Então vamos ler Isaías 42:5. Vamos abrir em Isaías 42, profeta Isaías 42, verso de número 5. Vamos ler todos juntos? Isaías 42:5. Assim diz que criou os céus e o estendeu. Formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nele está e o espírito aos que andam. Que é aqui a palavra do Senhor. Então, o que nós vamos ver através desse estudo de hoje, né? A origem da alma no indivíduo. Eu não sei se você já se perguntou isso, né? Da onde vem nossa alma? Na aula passada, nós estudamos 3 posições sobre o que é o homem, do que o homem é composto, né? Aí tem os tricotomistas, só relembrando um pouco da aula passada, que nós estávamos sem slides, até esqueci de trazer a divisão assim, eu ia colocar. Nós temos os tricotomistas, que eles vão defender que nós somos feitos em 3 partes. Quais partes? Corpo, alma e espírito. Então, existe um Fabiano que é a carne, um Fabiano que é o espírito e um Fabiano que é a alma. Aí, os dicotômicos, discotomistas, eles vão dizer que são 2, corpo e alma. E os da unidade psicossomática, eles dizem que isso é indivisível, que nós somos um ser, não dá para dividir corpo e alma. A Escritura ela é clara que existe uma alma e um corpo, né? Deus ele sopra em nós esse espírito, ele sopra em nós a alma. Mas isso é indivisível, a unidade psicossomática vai dizer. Por quê? Porque a divisão gera algumas controvérsias, tipo assim, não, o ruim é a carne e o bom é o espírito. Não, quem peca é minha carne. Então você vai querendo separar o que é indivisível. Nós temos que sempre pensar o homem como um só. Mas que a alma está em nós, que existe uma alma, isso é verdadeiro. A unidade psicossomática, ela não diz que não existe uma alma, mas que isso é indivisível do ser. Nós temos que observar o homem como um só. E aí, nesse estudo, agora nós vamos ver a origem, como se dá a alma ao homem. Vocês já pararam para pensar? Porque, veja, você nasce lá no momento da fecundação, algumas horas depois, já é um novo ser, diferente do seu pai e da sua mãe. A bioquímica, tem um colega que ele é bioquímico e fez seminário comigo, e ele estava explicando isso. O Carlos Fernando, né? Ele é doutor em bioquímica e hoje pastor, né? E ele estava dizendo para nós isso, que é o interessante é que horas depois da fecundação, ali já é uma vida à par, já é outro ser, porque aquele DNA já não é mais nem o do pai, nem o da mãe, mas é um terceiro. E a partir daquele momento, aquele ser, ele vai crescendo, né, na barriga e se torna alguém. Mas em que momento a alma daquele ser existiu? É isso que eles debatem, é isso que os teólogos debatem. A alma do seu Antônio, ela sempre existiu ou ela passou a existir em um momento? Entendeu? Vocês já pararam? Aí isso é coisas que às vezes a gente não pensa,
ou não para pensar lendo as Escrituras, mas influencia em diversos fatores que a gente já recebe como certo. Então, é assim que a teologia ela é criada, por exemplo, para combater alguns pensamentos e também para deixar claro e fácil para a gente outros pensamentos. Quando a gente fala de bons teólogos, os bons teólogos são aqueles que eles passam com facilidade as coisas. E às vezes eles estudam coisas que você nunca nem vai ver. Mas aí eles chegam na conclusão que, por exemplo, Deus é amor. Mas para nós entendermos que Deus é amor, a gente tem que ler toda a Escritura e traçar esse amor de Deus contido nas Escrituras. Então, alguém estudou muito para chegar na conclusão que Deus é amor. Entendeu? Só dando um exemplo aqui para ficar claro. Então, quando nós estudamos a origem da alma, isso vai influenciar em diversos fatores da nossa vida. E a gente vai observar isso. Então, três formas que os teólogos defendem dessa criação, né? Se você viu a revistinha, eles vão falar da pré-existência da alma, na primeira parte, o traducionismo e o criacionismo. Então, o criacionismo ele não está ali envolvido, como o reverendo da lição ele vai dizer, na questão da criação do mundo, mas é voltado à criação da alma. Então, em primeiro lugar, ele traz... isso aqui é o que eu já estou falando. Nós vamos ver a origem da alma do homem, de onde vem a alma de cada indivíduo, né? Então, pré-existência da alma. Existe uma linha que defende a pré-existência. O que é isso? Que a alma sempre existiu. Então, você sempre existiu. Você é meio que eterno com Deus. Você não é Deus, mas você tem uma existência pré-sua criação. Por isso que Deus te amou desde a eternidade, por isso que Deus já te conhecia e por isso que Deus já tinha separado os seus. Porque a alma da Jaqueline já era de Deus desde a eternidade e outras não. Então, quando ela veio ao mundo, essa alma se conectou com ela. Então, ela é de Deus por quê? Porque essa alma, na eternidade, já era de Deus. Isso é o que alguns defendem. Alguns defensores históricos desse pensamento Platão e Orígenes. Eles vão defender, são pensadores, filósofos e pensadores teólogos do passado. Eles vão defender essa linha. Hoje é muito sustentada por seitas. Então, principalmente o mormonismo, que são os mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Eles defendem uma pré-existência da alma. Então, aqueles que são de Deus, já são de Deus desde a eternidade. Os mormons, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Hoje a gente tem uma aula mais tranquila, essa aula única. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tem algumas coisas interessantes de seitas. Os mormons são a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Mormon é tipo um apelido, é o nome do que eles levam, mas o nome da igreja mesmo é Igreja Adventista dos Últimos Dias. E só um parêntese, para você ver como a teologia, aquilo que quando a gente está no seminário, tem os pastores, os professores, eles gostam de falar para a gente assim, um bom teólogo ou um bom doceiro. Imagine um bom teólogo como um bom doceiro. Um bom doceiro, às vezes, não vai encomendar um bolo lá para o Eli, e o Eli não vai dar aquele naked cake e falar, olha, nessa parte aqui eu usei tanto de açúcar, tanto disso, tanto disso. Não. O que é que o Zezinho quer saber? O gosto do bolo, né? Quando a gente encomendar aqui um bolo para o aniversário da igreja, o que é que a multidão quer saber? O gosto do bolo. Não quer saber se foi feito com 2 xícaras, 1 xícara. Alguns vão se interessar
E aí vão dizer, rapaz, eu quero entender do bolo. E aí eu quero me aprofundar em fazer bolo também. Aí a maioria só quer saber o quê? O gosto do bolo. É assim a teologia. E o que é que isso nos ajuda? Por exemplo, por vezes nos proteger de seitas, porque criam um alerta. Então eles criam observando um problema, eles estudam e entregam para a gente de mão beijada. Tem um site bem interessante para você ver como as coisas influenciam. Esse site aqui, acho que coisou aqui meu computador. Deixa eu ver se eu boto assim. Vai aparecer, pronto. Esse site aqui, ó, é bem interessante. É Family Search. Buscador de família, né? Vocês já viram ele? Esse site aqui é assim. Você coloca, por exemplo, Fabiano, Aline. Aí eu coloco meu pai, minha mãe e vou colocando todos os dados, onde nasceu, tipo a certidão de nascimento. E isso vai traçando o mundo todo. Então você encontra sua origem familiar, se todo mundo for fazendo. Então, por exemplo, meu pai nasceu em Farias Brito, no Ceará. É filho dos meus avós, fulano e cicrano. Aí outra pessoa vai colocar que também nasceu em Farias Brito. E tal. Isso vai traçando uma árvore genealógica do mundo todo. Por quê? Por que eles fazem? Isso é interessante. Depois olha esse site, é bem interessante. Mas por que eles fazem isso? Porque eles acreditam justamente numa ligação, por causa dessa questão da pré-existência. E aí aquilo pertence a Deus, né? A pessoa. E aí os mormons, eles também vão acreditar no batismo pós-morte, no batizar os mortos. Então, por exemplo, se eu sou da família do Dene, né? Aí eu sou, sei lá, vô do Dene, aí faleci. Aí o que é que acontece? O Dene, ele me acha como um parente dele, através da árvore genealógica que eles estão criando. Aí o Dene pode me batizar. E aí eu sou salvo. Olha que interessante. Por quê? Porque ele é sangue do meu sangue, entendeu? Ele é meu parente. Então, ele pode batizar alguém que já não está mais. Então, olha como é interessante. Eles criaram um site, tá? Que se você descer, você vai ver, é da Igreja dos Últimos Dias, dos Mormons. Justamente para isso, para eles acharem todos os parentes dos Mormons e se batizarem. Só que se tornou um site que hoje quase o mundo todo está usando para o quê? Para achar a sua árvore genealógica. Então, todo mundo vai colocando lá os dados e aí você acaba achando, às vezes, assim, seu tataravô e lá de trás, né? Se todo mundo for fazendo assim. É complicadinho, você tem que, às vezes, ir no cartório, às vezes, para pegar os dados certinho, mas você já acha algumas coisas. Então, veja, os mormons, eles acreditam nessa pré-existência da alma. Está travando aqui. Pronto. Então é sustentado mais por seitas e afirma que a alma existe antes do corpo. Então a alma já existia durante um período na eternidade, Deus já tinha criado a alma. As almas já pertencem a Deus, algumas, e elas vêm ao corpo, e então essas que vêm ao corpo já são de Deus. Por isso que Deus tem alguns selecionados. Isso também influencia em outras questões. Por exemplo, por que há uma crítica sobre essa pré-existência da alma? Uma delas é que, eu não coloquei aqui, mas que, por exemplo, isso cria um entendimento, também lá do platonismo, né, de Platão e de outros filósofos, da carne como sendo algo ruim e a alma como sendo algo bom. Então, é como se o corpo fosse uma prisão da alma. Isso, às vezes, a gente tem algumas pessoas hoje que pensam assim, nem estudam filosofia, nem teologia, mas que pensam assim. É como se a alma tivesse presa no corpo. Então, o corpo é algo muito ruim, e aí a gente tem que buscar o quê?
a espiritualidade, o êxtase, o fora do corpo, para então se conectar com Deus. Isso vem desde lá dos filósofos gregos. Você tem que buscar sair do seu corpo, um estado de exaltação, porque o corpo é ruim e o espírito é bom e o espírito se comunica melhor com Deus. Então, isso é algo errado. Então, é sem base bíblica, não há assim, uma defesa bíblica para isso, é mais especulativo. Vamos abrir o Salmo 139, 14. Alguém pode ler? 139, 14. Então, isso aqui demonstra a consciência da criação pessoal, né? Deus tem uma forma pessoal de criar cada um, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. Então, Deus ele tem ali uma formação individual e isso também envolve a alma, que sabe disso, né? A alma sabe dessa criação de Deus. E então isso é rejeitado pela teologia reformada, porque não tem base bíblica, não tem nenhum texto que defenda a pré-existência da alma. A segunda forma de pensar na origem da alma que ele traz já é o traducionismo. O traducionismo, ele vai dizer que a alma ela é transmitida de uns para com os outros desde Adão. Se nós abrirmos lá em Gênesis 2, 7, acho que está aqui, mas já vamos ler. Gênesis 2, 7. Alguém pode ler? Então, nesse momento, Deus cria o homem do pó da terra, sopra o fôlego de vida, o que é esse fôlego de vida? A alma, e então ele passa a ser alma vivente. Deus sopra nele vida e ele passa a ser uma alma vivente. Então, a partir deste momento, a alma ela vai se dividindo. Como? De Adão vem Eva, então a alma de Adão se divide para Eva, aí vem Caim, vem Abel, vem Sete, vem todos os outros. Então a alma vai sendo transmitida dos pais para os filhos. A alma original é de Adão, por isso nós somos pecadores, porque nossa alma vem sendo transmitida. Então, por exemplo, eu tenho a alma de Adão, a Aline tem a alma de Adão, a gente tem relações, nasce Rafi herdou nossa alma se dividiu com ele. Isso é defendido por alguns, como Tertuliano, Lutero e alguns outros reformados, e a igreja luterana ela vai ser desta posição, do traducionismo, da transmissão da alma. E a principal base é essa lá em Gênesis 2,7, que Deus sopra o fôlego e o homem passa a ser alma, então eles defendem que essa alma vai sendo transmitida de um para os outros. Alguns problemas, dificuldades desse posicionamento, né? Contraria a simplicidade da alma. O que é isso? Que a alma ela é algo simples, que é indivisível. Ela não pode ser transmitida ou dividida. A alma é um ser indivisível. Isso, tipo assim, é como se fosse o Fabiano. O Fabiano não se divide. A alma é algo pessoal. Também há um problema da cristologia, a alma sem pecado de Cristo. Pode.
Uhum. Uhum. É. Então, todos eles não vão contra isso, porque, por exemplo, na pré-existência, na hora da fecundação, a alma vem ao corpo, mas o problema é que ela já existia antes. No traducionismo, no momento da concepção, a alma é passada para o bebê já, no momento da fecundação, mas ela vem dos pais, a alma, entendeu? Ela vem como se fosse no ovário e no sêmen. A alma vai junto, a alma faz parte dele e vai junto. Então, nenhum desses tira essa questão de ali já ser um ser, entendeu? Mas como a alma chega naquele indivíduo. A alma já existiu, ou a alma é transmitida, entendeu? Pelos pais. É criada, por exemplo, o traducionismo, ela vai dizer que a alma não sempre existiu. Ela começou a existir quando? Em Adão. Deus deu a alma a Adão, criou ali. E a partir daquele momento, a alma é transmitida para cada um. Então, a minha alma veio de quem? Dos meus pais. Meus pais transmitiram. É como se a alma deles se dividisse e uma parte viesse para mim, então vem a alma do Fabiano agora, entendeu? E aí há um problema nesse também, que é de Cristo, na cristologia. Se a alma é transmitida pelos pais, como a alma de Cristo era sem pecado? Como Cristo não tinha pecado, se a alma transmite todo o seu ser? Se ela vem de Adão, então o pecado, por que Fabiano é pecador? Porque eu estou herdando a alma de Adão, entendeu? Eu herdo o que vem passando de Adão. Então, e quando chega em Cristo? Por que Cristo não tem pecado se a sua alma, se a alma de Adão passou para Cristo, né? Então, esse é um dos problemas do traducionismo. O que é que alguns teólogos do traducionismo vão defender? Alguns vão até dizer que não passa pela mulher, mas passa pelo homem, que é o homem que dá a vida, né? O homem que dá ali o sêmen, né? A semente. Sêmen vem de semente. Então, que a alma de Adão é passada pelo homem, entendeu? Aí por isso que Cristo não tinha pecado, porque Deus tira o homem da concepção e coloca o Espírito Santo para Maria conceber dele. Então, por isso que Cristo era sem pecado. Mas isso não tem assim como defender biblicamente isso. Porque, veja, então, todo aquele que nasce... Então, o pecado só está no homem, não na mulher. Então, isso é algo estranho, né? É algo que não condiz. E sabemos hoje que, tipo assim, a concepção, a criança, ela vem da junção dos dois, né? Você tem ali partes dos dois, do pai e da mãe. Então, é algo indefensável, assim. Então, se passa pelos dois, como Cristo estaria sem pecado, né? E outra parte que é uma dificuldade do traducionismo é que Deus, na Escritura, vai demonstrar que Deus ele continua agindo diretamente na criação. Então, se fosse passando de um para o outro, Deus estaria fora da criação. Deus não criaria mais um homem, não é mais Deus. Então, Deus deu o start e agora o mundo está sendo guiado por seu bel prazer, assim, está sendo levado, né? Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus age diretamente na criação, em todos os formatos. É Ele quem cria, é Ele que sustenta, é Ele que faz crescer, é Ele que mantém. Então, o traducionismo tem essas dificuldades, apesar de alguns teólogos o defenderem. Ele também tem suas defesas, né? Que o Espírito Santo conservou Deus sem pecado, dentre outras coisas. E aí tem o criacionismo, que é o que os teólogos reformados mais defendem, e os que a nossa linha segue mais, apesar de ter outros que defendem o traducionismo. O criacionismo é a doutrina mais coerente,
que nós observamos, né? Por quê? Deus cria diretamente, o que é que ele defende? Que Deus cria diretamente cada alma na concepção. Então, o Deus que criou a alma em Adão, ele, no momento da concepção, ele cria uma alma e dá aquele ser. Então, no momento que é fecundado, Deus dá uma alma, Deus cria uma alma naquele novo ser, né? Isso é defendido por Calvino, Torrentini, Bavinck e Berkhoff, que são teólogos reformados. Então, é a teoria majoritária na teologia reformada, é esta, que Deus cria no momento da concepção uma alma. Essa alma não pré-existiu, você não existiu antes, então sua alma é enviada a um corpo, a sua alma não é herdada dos seus pais, mas Deus cria uma alma única para cada ser no momento da concepção. Então, sua alma é única, não é herdada de quem você veio, né? E alguns fundamentos bíblicos para isso. Vamos abrir alguns textos? Isaías 42:5, que é o que a gente leu, mas vamos ler de novo. Isaías 42:5. Alguém pode ler? Então, está falando aqui da vida, né? Deus dá o fôlego de vida, faz viver, e ele também dá o espírito. Então, no momento que Deus dá a vida, no momento que ele faz fecundar e sustenta aquela vida, aquele pequeno embrião, ele também dá o espírito. Então, isso é algo que vem de Deus. Mais à frente, Isaías 57:16. Alguém pode ler? Então, tipo, ele não se indigna para sempre. Não, por quê? Porque senão o fôlego de vida não existiria. Esse fôlego de vida a gente vai levar lá para Gênesis 2:7. Deus dá o fôlego de vida, Deus sopra, então cria-se uma alma vivente, a alma vai a Adão. Então Deus está falando que esse fôlego de vida é Ele quem dá a todos os homens. Então, no momento da concepção, Deus sopra naquele embrião e ele se torna um ser vivente já com alma. Isso influencia, gente, em muita coisa. Veja, isso aqui envolve, se nós pararmos para pensar, né? O que é a vida? A vida é alma e corpo, né? Quando nós estamos falando de teologia, de Bíblia, o que é a vida? A vida é alma e corpo. Isso é indivisível, né? Não é só um corpo, não é um ser sem alma. Todo ser é composto de alma e corpo. Então, a partir do momento que Deus sopra vida naquele embrião, ele passa a ser uma alma vivente. Sendo uma alma vivente, ele já é alguém. Ele já é uma pessoa a par. Ele não é mais da Joyce, não é mais do Denner. A Esté ali, desde o primeiro dia da concepção, ela já é uma alma vivente. Se a Joyce, assim, vou falar Joyce não, que aí isso é ruim. Mas, por exemplo, a Aline, nosso primeiro bebê, a Aline perdeu com, acho que 2 meses e pouquinho. Nós não cremos quando tira o bebê? Aborto. Então, aquela alma vivente, ela existiu e existe. Entendeu? Se eleito, nós encontraremos com ele no céu. Entendeu? Isso é uma verdade.
Então, por exemplo, quantos filhos o Fabiano e a Aline têm? 3, que a gente saiba. Entendeu? Antes não falava, quantos filhos teve? Eu tive 10, 3 morreram, né? Então, essa é a realidade. Se um bebê morre com 1 ano ou morre com 2 meses, 3, 4, 6 na barriga, aquela mulher já é mãe. Quando a Aline foi ter o Rafi, ou quando no Joaquim, o que é que os médicos perguntam? Quantas gestações você teve? Ela tem que dizer 3. Entendeu? Quantos bebês você teve? Ela diz 3, porque eles contam também aquele que foi abortado. Então veja, a partir do momento que é fecundado, Deus sopra o fôlego de vida e ali passa a ser uma alma vivente, a partir daquele momento. Por isso que para nós o aborto é abominação, porque é como se eu estivesse matando qualquer pessoa, qualquer criança. Ali é uma alma vivente, ali já não faz mais parte do pai nem da mãe, mas já é um ser de Deus. Já é uma criatura de Deus, né? Já é um homem. Então veja como isso influencia, né? Mas todas as visões, isto é cabível, né? Porque já tem alma e já tem corpo. Mas veja como na visão bíblica, ali já passa a ser uma alma vivente, né? Um ser. Então já tem o fôlego de Deus, Deus já criou uma alma naquele ser, então ele já não pertence mais a outro, né? Vamos abrir em Eclesiastes 12, 7, voltando um pouquinho. Depois, Provérbios, Eclesiastes. É, 12, 7. Alguém pode ler? Então, aqui demonstra que Deus dá o Espírito a todo o homem, né? Então, no momento da formação, Deus dá o Espírito. Aquele Espírito não pré-existe e vai ao corpo, mas Deus cria, Deus dá aquele Espírito a cada um. E também do tradicionismo, não é que o pai ou a mãe dá o Espírito ao bebê, mas é Deus quem está dando o Espírito. Então, eu não herdei o espírito dos meus pais, mas Deus me deu um espírito único, diferente do meu pai, diferente do da minha mãe, o do Rafi, do Joaquim é diferente do meu, é diferente do da Aline. Não é o nosso que é transmitido para ele, mas Deus dá a cada indivíduo um espírito. Espírito ou alma, lembre-se que são palavras intercambiáveis. Quando se fala em espírito do homem, estamos falando do espírito ou da alma. Zacarias 12, 1. Vamos abrir em profeta Zacarias. É. 12, 1. Então, Deus forma o espírito de cada homem dentro de cada homem. Então, esse espírito não vem ao corpo nem é transmitido, mas Deus forma o espírito dentro do homem, né? Deus estabeleceu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele, né? Deus cria o espírito do homem dentro do homem. E também textos como Hebreus 12, 9. Vamos abrir 3 textos. Hebreus 12, 9. Eu vou ler esse. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos.
não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Veja, o autor de Hebreus está dizendo, nossos pais da carne, o que é? A carne é transmitida. Nossa carne, nossa feição, nossos, às vezes, trejeitos, nossa mente, ela é dada de quem? Dos nossos pais. Da onde vem nossos trejeitos? Da onde vem nossa aparência? Da onde vem nossa cor de cabelo, cor dos nossos olhos? Dos nossos pais carnais. E o espírito vem de onde? De Deus que nos criou. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual. Então, nosso espírito, ele traz característica, nossa alma, ele traz característica de quem? Não é dos nossos pais, é de Deus, entendeu? Então, veja, alguns vão dizer da questão da maldição hereditária, porque o espírito, ele vai de pai para filho, então carrega. Não, a gente tem o quê? A gente é influenciável, a gente ali tem uma influência paterna e materna, mas não é por causa do espírito. O espírito é algo criado por Deus e dado por Deus. Então, o espírito clama, né, pelo Pai. Nosso interior clama pelo Pai. E nossa mente, nosso jeito, ele vem o quê? Dos nossos pais carnais. Então, se pelos nossos pais carnais nós tínhamos uma submissão, quanto mais ao nosso Pai espiritual, né, o Pai que criou o nosso espírito. Então, e vamos lá em Números também. Esse texto, ele reflete também Números, esses dois textos, 16, que ele cita aqui na nossa... Números 16, 22, que ele vai dar em outra versão, né? Na nossa não está tão claro. Olha como diz na nossa. Ele diz assim, ó, 16, 22. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda esta congregação? Aí o que é que ele fala? Na nossa versão ARA, não está... ele deixa claro para a gente, né? Autor e consumador, ele diz, né? Autor e conservador da vida. Mas na Almeida Corrigida, olha como diz na Almeida Corrigida, ele diz, o Deus dos espíritos de toda carne, ou Deus que dá o espírito a toda carne, né? Na NVI, Nova Versão Internacional, ele diz, o Deus, ó Deus, Deus que que a todos dá vida. Mas a palavra que ele utiliza é justamente espírito. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ruach, deixa eu ver aqui. Que é como a gente estuda, gente. Ver se eu consigo dar um zoom. Ó, aqui onde eu estou colocando. A palavra não dá para ver, mas a palavra é ruach em hebraico, que é vento, hálito, mente e espírito. Então ele está dizendo, ó Deus, o espírito que dá o espírito a toda carne. Então, Deus, ele dá o espírito a toda carne. Então, todo ser que Deus cria, ele dá o espírito a esse Deus, né? Por isso que a nossa vai traduzir autor e conservador, porque é um espírito dado por Deus, mas a Almeida Corrigida e a NVI, elas pegaram melhor, né? É o dar o espírito, é Deus soprar o espírito, né? Como lá em Gênesis, né? Deus soprou e então se tornou alma vivente. Deus sopra o espírito naquela vida. Então Deus mantém aquela vida. Então ele é o Pai espiritual, Deus do espírito de toda carne. É ele quem faz o homem ser alma vivente. Como? Ele dá o espírito a toda carne. Então veja como há muito fundamento bíblico para o criacionismo, né? Então, a gente observando entre o traducionismo e o criacionismo,
a gente vê muito mais base bíblica para o criacionismo. Mas há muitos teólogos que defendem o traducionismo e defendem também com algumas bases bíblicas, mas não tão fundamentado como o criacionismo, que demonstra que Deus cria a cada uma alma, né? Então, assim, nós devemos saber que a Bíblia não é totalmente explícita sobre esse tema, né? Por isso que há teólogos dos dois lados, tanto na transição da alma, que a alma passa de um para o outro, como também na criação. A pré-existência da alma não deve ser observada. Por quê? Porque é defendida por seitas e não tem base bíblica para isso. Então, nossa alma não é pré-existência, é algo da filosofia que entrou na teologia. Devemos rejeitar a pré-existência da alma. Nossa alma não pré-existiu antes do corpo, mas ou ela foi transmitida ou ela foi criada por Deus no momento da concepção. E o criacionismo é a posição menos problemática e que tem mais base bíblica. Deus cria uma alma para cada ser humano e é a mais defendida na teologia reformada. Então, para a nossa vida, devemos saber que sua alma tem origem divina, por isso que todo ser humano ele almeja o divino. Por isso que todo ser humano ele tem ânsia pelo divino. Por quê? Porque Deus criou algo divino em você. Nossa carne é transmitida pelos nossos pais. É a junção de dois DNAs que são fecundados e vai se criando e formando uma carne com características paternas e maternas. E a alma é criada por Deus naquele momento da fecundação, que então tem características divinas. Por isso que o homem anseia pelo divino, todo ser humano, estou falando do crente. Onde você vai no mundo, há um anseio pelo eterno, um anseio pelo divino. A gente já estudou isso nesse livro. Todo homem anseia por algo superior. Então, o homem vive o quê? Buscando a eternidade, buscando viver para sempre. O homem quer sempre prolongar a vida, o homem quer sempre ser grandioso. O homem, por quê? Porque ele anseia pelo divino. A alma do homem anseia por aquilo que o criou. Isso nos chama a reverência e a santidade. A santidade é você se separar constantemente para o Senhor. Então, você sabe que Deus criou uma alma em você que anseia por Ele. Então, você vive em reverência e em santidade, se santificando com auxílio do Espírito Santo, que também habita em você. E você vive consciente aí é uma pergunta que eu coloquei. Você vive consciente deste valor que você tem diante de Deus, que Deus criou uma alma peculiar para você? Veja, Deus não criou uma alma e todo mundo herdou dessa mesma alma. Mas Deus, no momento da sua concepção, Ele olhou para você e criou uma alma específica para você. Então Deus, Ele está envolvido com você desde o momento da sua concepção. E desde a eternidade Ele já te conhecia. Mas Ele coloca a mão na sua criação, igual Ele colocou a mão quando foi criar o homem, né? Façamos o homem. Então Deus, Ele age quando você está sendo ali feito em amor. Deus age e cria uma alma individual para você. Então veja como isso é importante, veja como isso estreita o laço entre você e Deus. Saber que Deus ele se importou com você a ponto de o Ser Supremo criar uma alma específica para você e não você herdar algo, né? Então isso é maravilhoso de nós pensarmos. Então, alguma dúvida ou contribuição? Isso seria a aula de hoje, a origem da alma. Nós observamos 3 pontos de vista: pré-existência, que defende que a alma sempre existiu, não sempre existiu, mas existiu desde muito tempo, e ela é enviada ao corpo no momento da concepção, e através dessa pré-existência Deus já conhecia os seus.
E essa é defendida mais por seitas e não deve ser observada. Nós vimos o tradicionismo, que a alma ela é passada de pai para filho, por isso que o pecado é passado, por isso que algumas tendências são passadas, pecaminosas, porque é passada de pai para filho. Porém, não há tanta defesa bíblica como o criacionismo. O criacionismo demonstra que Deus ele cria a alma de cada indivíduo de modo peculiar e único, né? E como então o pecado é passado? O pecado é passado por representação, federação, né? Por exemplo, o traducionismo, eles defendem que o pecado é passado porque nós temos uma ligação direta com Adão. Por isso que eles defendem isso, porque pela alma nós somos ligados a Adão, que nos deu a primeira alma. Mas no criacionismo, como é que o pecado então é passado? Por federação. O que é isso? Nós somos teólogos federais. O que quer dizer isso? Quando nós, presbiterianos, nós somos aliancistas, pactuais, né? Deus fez um pacto e isso é uma representação federativa. Nós não vivemos numa federação, Brasil, quando a gente, não é política assim, mas nosso presidente Lula, quando Lula fala lá no Japão, quem é que está falando? Assim, só para, né, não é falando de política, mas quando Lula ele participa de uma reunião lá no Japão e fala, quem está falando é a Sueli, sabia? Porque ele é nosso representante federativo. Nós somos uma federação. Então, por exemplo, quando ele vai lá tem aqueles na ONU e ele fala, quem está falando é o Fabiano. Pode eu gostar ou não, meu amigo. Mas quem falou ali é o Brasil. Por exemplo, se o presidente falar uma besteira e os Estados Unidos não gostar e entrar em guerra, quem entrou em guerra? A gente tudinho. Uhum. Uhum. Isso por exemplo, isso aí é assim, justamente isso aí é importante, porque alguns vão pensar assim, peraí, eu estou pagando o pecado de Adão, porque eu acho que em Zacarias diz que o filho não pagará pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho. A gente não está pagando o pecado de Adão. Isso é um problema que às vezes as igrejas trazem. Adão era nosso representante. Então, por exemplo, o conselho da igreja, a gente elege um conselho para ser nosso representante e tomar as decisões. Então, ele está decidindo por nós. Se o Fabiano tivesse lá no Jardim do Éden, o que é que ele teria feito? Comido do fruto. Então, eu não estou pagando um pecado que Adão cometeu. Adão foi meu representante no primeiro pecado. Por isso que nós somos federais, teologia federativa. Então, por exemplo, eu não pago o pecado do meu pai. O Rafi não paga meu pecado. Se eu fizer alguma besteira, quem vai pagar sou eu. O Rafi não tem nada a ver com isso. Mesma coisa dos meus antepassados, mesma coisa de Adão. Agora, Adão foi nosso primeiro pai que nos representou em uma ação. Qual ação? Todos nós somos pecadores. E nós tendemos para o pecado, queremos ser como Deus. Adão pecou, representando toda a raça humana. Aí alguém pode dizer, mas isso é injusto. Porque não foi eu, foi Adão. Mas a gente não fala disso em Cristo. Quem é o segundo Adão? Cristo. Cristo é nosso representante federativo. E por que Cristo pode nos salvar representativamente e Adão não pode ser nosso representante no pecado? Entendeu? Então, por que a salvação que Cristo conquistou na cruz é válida para nós? Porque ele é nosso representante federal. E nós somos unidos a ele. Ele não diz que nós somos um com ele. Então, Cristo é nosso representante federal e Adão é nosso representante federal, primeiro. Aí diz, por um só entrou o pecado no mundo e por um só a salvação. Então, deu para entender? Então, eu não pago o pecado de Adão. Adão me representou. O que é que eu faria se eu estivesse lá? Comia o fruto. O que é que o Joaquim faria se ele estivesse lá? Comia o fruto. Então, ele é nosso representante federativo. E aí, como então
o pecado é transmitido? O pecado é transmitido dessa forma. O pecado original, ele foi feito em Adão como nosso cabeça na federação, então ele representou todo a raça humana. E a salvação, Cristo é nosso cabeça da federação e ele representa todos os seus. Então, veja como acontece a transmissão do pecado, né? É por representação. E aí, cada um agora também temos o pecado original, que todos nós cairíamos, e cada um também comete seus pecados. A lei está aí para demonstrar o pecado. Não ter outros deuses, guardar o sábado, não adulterar, não roubar, não se irar. Aí Jesus também vai demonstrar os pecados. Então nós somos constantemente pecaminosos e aí nós pagamos pelos nossos próprios pecados, que é uma ofensa a Deus, mas em Adão ele foi nosso representante federativo, entendeu? Então, o tradicionismo vai dizer que o pecado de Adão ele passa para nós como porque o espírito de Adão passa para nós, então o desejo pecaminoso que estava em Adão é transmitido para nós, e nós que pensamos como no criacionismo, a gente tem essa ideia que nós somos pecadores por causa da federação. Ele era nosso representante da raça humana, e então nós faríamos o que ele fez, entendeu? E ali em Adão, é interessante isso, nós estamos vendo nos estudos de quarta, ali em Adão ele quebra os mandamentos de Deus. Em Adão, nós estamos estudando isso, os 10 mandamentos são quebrados, aí Deus dá a lei, que são os 10 mandamentos, que é o quê? Toda a lei resumida. E aí, por exemplo, Cristo, ele fala, não, a lei não é isso, vocês não entenderam. O não irá significa o quê? O não adulterar significa o quê? Se você só pensar, já adulterou. Se você não matar, se você só se irar contra o seu irmão, você já matou. Então, veja, todo mundo peca. Aí vai ser dito que aquele que diz que não tem pecado, está mentindo, né? Então, veja, a gente peca por natureza e o pecado original está em nós por federação. Adão como nosso representante, Cristo como nosso representante. Primeiro e segundo Adão. É assim que a Escritura vai trazer.